Essa sequência da explanação de 1 Coríntios capítulo 15, a partir dos 50. Vamos lá, verso a verso. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então vai ter que ter essa transformação. Por isso que vai haver a ressurreição e a transformação. Porque lá não vai entrar esse corpo de pecado. Esse é um corpo de pecado. No 51, eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que ele está querendo dizer aqui, nem todos dormiremos? Porque nem todos vão morrer. E já tem um exemplo no Velho Testamento, já tem 2 exemplos no Velho Testamento de pessoas que não morreram. Enoque e Elias. E alguma dúvida sobre Moisés? Moisés. Inclusive, o Moisés aparece com Elias lá no Monte da Transfiguração. É interessante isso. Qual é a ideia? No dia da vinda de Cristo, vão ter pessoas que não morreram. E você vai ver como ele fala aqui. Como é que vai dar essa sequência de ressurreição? Dando a ideia que o povo de Deus está lá. Está ali no dia. Ele passou toda a grande tribulação e no dia do juízo, no dia da ressurreição, do arrebatamento, ele está lá. Está cheio de crentes pelo mundo. Ainda que eles estavam certamente encurralados em suas casas, semelhante ao tempo de Elias, quando Elias disse: só restou eu, Israel, ó Deus, e Deus engana-se, eu guardei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Porque não tem nada a ver com moralidade, tem a ver com que Deus diz: eu guardei 7.000 joelhos. Deus tem um povo que ele comprou, Romanos 8, 29 e 30. No 52 ele vai dizer: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha, atenção nessa palavra. No abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então tem uma trombeta. As trombetas estão em Apocalipse. Então quando você lê isso aqui, você tem que situar isso aqui. A última trombeta. Quando é que ela vai se dar? Ela vai se dar nesse momento de ressurreição. Percebe como a Bíblia é? A Bíblia faz as ligações. Quando você for para Apocalipse, se você lembrar da 7ª trombeta, o contexto dela, você vai lembrar desse contexto que está sendo narrado aqui em Coríntios. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Eles já levantam do chão, dos cemitérios, do mar, onde morreram, onde foram enterrados, e já vem com o corpo perfeito. E nós seremos transformados. Quem nós que ele está falando? Os que estavam vivos naquela hora, naquele dia, que viu todo esse movimento. Então, de forma concomitante, nenhum vai proceder o outro. Está havendo a ressurreição de todos. E aqueles que não são eleitos, que foram ressuscitados, estão vendo também. Eu fico imaginando as pessoas que foram mortos pela igreja romana, lá aqueles crentes lá no final da Idade Média, na Baixa e Alta Idade Média, toda a história do cristianismo, quando a igreja romana, quando o anticristo, um espírito do anticristo, toma conta da hierarquia romana. E é bom fazer uma separação. Há pessoas simples, normais, católicos, como há pessoas que estão, crentes que estão dentro dessas igrejas, desses falsos mestres aí, que estão ricos por conta do evangelho. Um dos primeiros fatores para você identificar um falso profeta. Ele se enriquece, fica poderoso com o dinheiro do povo de Deus. Pedro fala sobre eles. No 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Então, lá é eterno, é imortal, como é a nossa alma. Nossa alma é imortal. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. De novo, aquele versículo que eu li, o 26 lá. O que é que vence a morte? A ressurreição. Ele está dizendo aqui, quando ocorrer isso, a morte foi vencida. Qual é a sequência que a gente vê? Trazendo aquela gradação e aquela sequência. Ele vai afunilando com aqueles sinais: terremoto, guerra, fomes, epidemias. Aí depois aqueles últimos sinais que poderíamos até chamar sinais de iminência, o que é sol e lua escuro, estrelas caindo. Ali é a hora, ali já chegou a hora. Por aqueles sinais da evangelização do mundo, quando Israel for trazido para a terra dele, na plenitude dos gentios, Jerusalém deixar de ser pisada pelos homens, como Lucas fala.
Então o que acontece? Vai acontecer essa ressurreição e aí é a vitória declarada. Vamos subir. Vamos subir. O que é que a Bíblia está dizendo? Que eles vão subir. Todos vão subir nas nuvens. Mas há algumas teorias, algumas teologias que vão dizer que Deus vai inaugurar um milênio aqui na Terra. Quando a gente olha o texto bíblico, a gente vê uma gradação e vê um enredo bem definido. Ainda que ele não esteja bastante claro. Assim, ele não está em um lugar só, você precisa fazer. Mas você percebe que eu estou trazendo o contexto de Apocalipse. Quando você lê Apocalipse dizendo a morte foi vencida, o que é que vence a morte? A ressurreição. E quando há a ressurreição de todos, o que é que vai haver em seguida? Vão encontrar Cristo nas nuvens. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Né? Então aqui está dando uma explicação que o que é que causou a morte foi o pecado. Por isso que todos nós morremos. Mas como Cristo ressuscitou, todo o povo dele ia ressuscitar. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Quando alguém me perguntou, Senhor, como eu faço as obras de Deus? Cristo diz, me conhecer. Essa é a maior obra. E aquilo que ele disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Né? Não tentar fazer obras que agrade a sociedade, que agrade o homem. Você pode até fazê-las, mas você vai fazê-las movidas por Deus. Por um relacionamento de Deus íntimo. Muitas vezes as pessoas vão até condenar você. Muitas vezes as boas obras nossas vão ser odiadas. Lembra que nós estamos tratando de um tempo da grande apostasia.